número 3, o enunciado diz assim: sabendo que AC mede 6 centímetros e que BD mede 8 centímetros, calcule o perímetro da figura ABCD. Então, primeiro, nós vamos determinar esse comprimento. Se BD mede 8, eu tenho que do centro até B mede 4. E se AC mede 6, do centro até A mede 3. Então aqui nós temos o famoso triângulo pitagórico, o triângulo 3, 4, 5, né? Se um cateto é 3 e o outro é 4, automaticamente a hipotenusa vai ser 5. Agora, só resolvendo Pitágoras, x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, então vai dar que x é igual a raiz quadrada de 9 mais 16, ok? Já passei a raiz, já fiz as potências, eu descobri que o x é 5, só que ele pede para determinar o perímetro. O perímetro, em matemática, a gente usa 2p, é o símbolo do perímetro. E ele dá a unidade de medida em centímetros. Então a gente vai fazer 4. Por que 4? São 4 lados e cada lado mede 5. Então o perímetro, 20 centímetros. Na número 4, o enunciado diz o seguinte: Milor Fernandes, em uma bela homenagem à matemática, escreveu um poema do qual extraímos o fragmento abaixo. Às folhas tantas de um livro de matemática, um consciente apaixonou-se um dia doidamente por uma incógnita. Olhou-a com seu olhar inumerável e viu-a do ápice à base, uma figura ímpar, olhos romboides, boca trapezoide, corpo retangular, seios esferoides. Fez da sua uma vida paralela à dela, até que encontraram no infinito. Quem és tu? Indagou ele em ânsia radical. Sou a soma dos quadrados dos catetos, mas pode me chamar de hipotenusa. A incógnita se enganou ao dizer quem era, para atender ao teorema de Pitágoras. Deveria dar a seguinte resposta. Letra A. Sou a soma dos catetos, mas pode me chamar de hipotenusa. Letra B. Sou o quadrado da soma dos catetos, mas pode me chamar de hipotenusa. Alternativa C. Sou o quadrado da soma dos catetos, mas pode me chamar de quadrado da hipotenusa. E a alternativa D. Sou a soma dos quadrados dos catetos, mas pode me chamar de quadrado da hipotenusa. Portanto, essa é a correta. Sou a soma dos quadrados dos catetos, mas pode me chamar de quadrado da hipotenusa. Alternativa D. Número 5. Para medir a extensão de uma lagoa, Luiz esticou cordas fixando as extremidades nos pontos que chamou de A, B e C, formando um ângulo de 90 graus. Em B, medindo o comprimento de duas das cordas, obteve para AB 12 e para BC 3,5 metros. Esquematizou o desenho em seu caderno, como mostra a figura abaixo. Depois, entregou o desenho à sua amiga Giovana, para que resolvesse o problema. Qual é a medida encontrada por Giovana? Então, primeiro, ele quer que determine o valor de x. Então, aqui nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras, né? Então, o teorema de Pitágoras fala que hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, substituindo, x ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 3,5 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 12 ao quadrado, 12 vezes 12, é 144. E 3,5 ao quadrado é 3,5 vezes 3,5, que vai dar 12,25.
Daí você vai somar e vai tirar a raiz quadrada do resultado da soma. Então vai dar 156,25. E a raiz, 12,5. Então a resposta, 12,5 metros. Na número 6, Rafael montou um cubo com placas quadradas que continham a diagonal de 10 centímetros. Quantos centímetros quadrados de placa ele utilizou? Então, lembrando que o cubo ele é formado por 6 quadrados. E aqui o dado que foi fornecido foi a diagonal do cubo. A diagonal a gente calcula fazendo o produto da medida do lado por raiz de 2. Então ele falou que a diagonal é 10. Então eu preciso encontrar o lado para encontrar a área de um quadrado. Aí depois eu multiplico por 6, porque são 6 quadrados no total. Então vai ficar 10 igual a lado vezes raiz de 2. Então esse raiz de 2 vai passar dividindo. Então vai ficar 10 dividido por raiz de 2. Vamos racionalizar. Tirar a raiz do denominador. Ó. Então multiplica por raiz de 2, multiplica por raiz de 2. Então vai dar 10 raiz de 2 sobre 2, né? Porque 2 vezes 2 dá 4, raiz de 4 é 2. Aí eu posso dividir o 10 por 2. Então o lado do quadrado vai ser o quê? 5 raiz de 2. A medida do lado de um quadrado. Agora, eu preciso achar a área total da superfície. A área total, como são 6 placas quadradas para formar o cubo, vai ser 6 vezes a área do quadrado. Então, a área do quadrado é lado elevado ao quadrado. Então, a área nós temos 6 vezes 5 raiz de 2 elevado ao quadrado. Então, a área, 6 vezes. Aí eu faço a potência do 5. 5 ao quadrado, 25 vezes. Raiz de 2 ao quadrado é raiz de 4. E raiz de 4 é 2. Daí agora eu resolvo esse produto. 25 vezes 2 dá 50. 50 vezes 6 dá 300. Como era a medida centímetros, 300 centímetros quadrados vai ser a área total. Agora, na número 7, para obtermos as cores secundárias como magenta, amarelo e ciano, devemos fazer combinações de cores primárias. Assim, o magenta é o vermelho com o azul, o amarelo é o vermelho com o verde, o ciano é o azul com o verde. O hexágono a seguir foi construído pela união dos vértices dos triângulos equiláteros de altura 2 centímetros cada um. Os triângulos equiláteros são triângulos que têm todos os lados com a mesma medida. E ele deu a medida da altura do triângulo. E aí pede para calcular a medida do perímetro desse hexágono. Olha, então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas para mim achar a medida desse perímetro, eu preciso calcular primeiro a medida do lado dele. Depois que eu calcular a medida do lado, eu multiplico por 6. Daí eu encontro o perímetro. Agora, vamos calcular o lado. Mas como eu vou fazer isso? A gente sabe que a altura é lado raiz de 3 sobre 2. Só que a altura já foi dada. A altura ele deu que é 2. Então vai dar 2 igual a lado raiz de 3 sobre 2. Aí eu passo multiplicando. Ó, multiplico em x. Então vai ficar assim. Lado raiz de 3 igual a 2 vezes 2, 4. Passo dividindo o raiz de 3. Então vai ficar 4 dividido por raiz de 3. É necessário racionalizar. Ó. Então multiplica por raiz de 3 e multiplica por raiz de 3. Então o lado vai ficar 4 raiz de 3 sobre 3 vezes 3, 9. Raiz de 9 é 3. Isso é a medida de um lado, mas ele quer o perímetro. Então o perímetro, a gente
coloca 2p igual. São 6 lados, então 6 vezes 4 raiz de 3 sobre 3. 6 vezes 4, 24. 24 dividido por 3, 8 raiz de 3 centímetros. Na letra B, pede para calcular a área de cada triângulo. Foi calculado na letra A a medida do lado do triângulo, que é 4 raiz de 3 sobre 3. Para calcular a área do triângulo equilátero, a fórmula é lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, eu vou substituir no lugar do lado 4 raiz de 3 sobre 3. Vou colocar dentro do parênteses, que é uma fração, então 4 raiz de 3 sobre 3 elevado ao quadrado vezes raiz de 3, tudo isso sobre 4. Vamos fazer por partes. Então, a potência 4 ao quadrado vai dar 16, raiz de 3 ao quadrado, raiz de 9, 3 ao quadrado, 9, que multiplica raiz de 3 sobre 4. Então aqui, olha, vai ficar a área igual 16 vezes raiz de 9 é 3 sobre 9 vezes raiz de 3, tudo isso sobre 4. Vou colocar o A aqui. Aqui eu simplifico 3 com 9. Ó, 3 dividido por 3 dá 1, 9 dividido por 3 dá 3. Então o que sobra para mim aqui? Sobra 16 sobre 3 vezes raiz de 3 sobre 4. E eu preciso fazer essa divisão. Então, como que eu faço a divisão de fração? Ó, 16 sobre 3 vezes raiz de 3. Esse traço de fração significa que é dividido. Tudo isso dividido por 4. Mas como que eu faço esse cálculo? Então, eu posso fazer da seguinte maneira. Eu coloco 4 sobre 1. Então, a área vai ficar 16 raiz de 3 sobre 3. E você vai multiplicar pelo inverso da fração. O inverso de 4 sobre 1 é 1 sobre 4. E aí você consegue simplificar aqui, ó. Por 4 vai dar 4, por 4 vai dar 1. Então, a minha área vai ser 4 raiz de 3 sobre 3, só que centímetros quadrados, porque a grandeza é área. Na letra C, pede para calcular a medida da área do hexágono. Então, lembrando que o hexágono regular ele é composto por 6 triângulos equiláteros. Então, se eu já sei quanto mede a área de um triângulo equilátero, por exemplo, eu sei quanto que mede a área desse triângulo aqui, ó, basta eu pegar e multiplicar por 6. Então, a área do hexágono vai ser 6 vezes a área do triângulo equilátero, né, que eu já calculei, lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, mas eu já sei que a área do triângulo é 4 raiz de 3 sobre 3, então eu substituo aqui, ó. Então, a área do hexágono vai ser 6 vezes 4 raiz de 3 sobre 4. Então, a área do hexágono vai ser 6 vezes 4, 24, raiz de 3 sobre 4, e eu posso dividir o 24 por 4. Então, a área do hexágono, 8 raiz de 3 centímetros quadrados. Fechou?